Eu nunca imaginei que minha vida tomaria um rumo tão sombrio. E, menos ainda, que seria forçada a casar com o homem que destruiu minha família. Aquele homem, Marco Valente, o bilionário implacável, cujas mãos estavam manchadas não apenas com dinheiro, mas com a falência da empresa de meu pai. Ele não era um homem comum. Ele era um monstro disfarçado de charme e poder. Eu me lembro do dia em que recebi o telefonema. O escritório estava silencioso, exceto pelo som constante das teclas do computador e pelo murmúrio dos colegas ao fundo. Era um dia comum, até que minha mãe me ligou com uma voz frágil, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Sofia, a empresa, não conseguimos salvar. Está tudo perdido. O choque foi imediato. Meu pai, o homem que trabalhou a vida inteira para construir aquela empresa, viu seu legado desmoronar em questão de dias. E, ao fundo, como uma sombra silenciosa, estava Marco Valente. O homem que, com uma única jogada financeira, destruiu tudo o que meu pai construiu. A notícia não me atingiu como um soco, mas como um veneno lento, corroendo lentamente minha alma. O pior ainda estava por vir. Quando meu pai me pediu para ir à sala de reuniões, onde estavam meu advogado e alguns dos diretores da empresa, eu já sabia que não tinha mais opções. A única maneira de salvar nossa família da ruína total seria fazer um sacrifício. Mas eu nunca imaginei que esse sacrifício fosse ter que me casar com Marco Valente. Você vai casar com ele, Sofia, disse meu pai, sua voz tremendo, mas com uma firmeza forçada. É o único jeito de salvar a empresa. Ele exige isso. E nós, não temos escolha. Eu me senti como se tivesse sido empurrada para um abismo, sem nem ao menos ter um fio de corda para me segurar. Você está me pedindo para me casar com o homem que destruiu nossa vida, pai? É a única saída. Ele tem o poder de mudar tudo. Agora, você tem que fazer isso, pelo bem de todos. Eu sabia que meu pai estava falando a verdade, mas como isso poderia ser justo? Como eu, sua filha, teria que se sacrificar dessa maneira? Me casar com o homem que roubou minha paz, minha felicidade, a única coisa que eu ainda tinha. Ele não era apenas um bilionário sem escrúpulos. Ele era o homem que havia destruído o que mais importava para mim. E assim, o contrato foi assinado. Não era um casamento, era um acordo de poder, uma barganha entre duas pessoas que se desprezavam, mas que, pelo bem de seus próprios interesses, teriam que se unir. O dia do casamento chegou mais rápido do que eu gostaria de admitir. Eu estava usando um vestido branco simples, sem a mínima vontade de estar ali. Não era um casamento. Não era uma celebração. Era uma prisão. As flores, a música suave e o ambiente chique ao redor pareciam zombar da minha dor. Marco estava ali, no altar, com seu olhar penetrante e seu sorriso frio, vestido com um terno impecável que mais parecia uma armadura. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. O olhar dele me dizia tudo, ele tinha o controle, e eu não passava de um símbolo. Quando meus pais finalmente entraram na sala, vi a resignação em seus olhos. Eles não estavam felizes, estavam exaustos, arrasados, mas sabiam que eu estava fazendo o que eles achavam ser o único caminho para salvar tudo. Marco Valente não disse uma palavra durante a cerimônia. Ele apenas me observou, um olhar que misturava domínio com desdém. Não era sobre amor, nunca foi. Ele não precisava de um casamento, ele precisava de uma peça em seu tabuleiro de xadrez, e eu estava ali, sendo movida sem que eu tivesse a mínima escolha. O sim foi dito mecanicamente, e o beijo selou nossa condenação. Eu queria gritar, sair correndo, fazer qualquer coisa para fugir daquela realidade, mas não podia. Não havia mais saída. Agora, eu era a esposa dele. A esposa de um homem que havia destruído minha família. O dia seguinte chegou com a realidade batendo à minha porta. Eu não estava mais em casa. Eu não estava mais em minha vida. Estava na mansão de Marco, num palácio de luxo, mas tudo ao meu redor parecia vazio. Os corredores eram frios, os móveis impecáveis, mas nada ali me fazia sentir em casa. Era apenas um espaço que refletia o vazio da minha alma.
Enquanto Marco passava seu dia em compromissos e negócios, eu ficava ali, no silêncio de sua casa, tentando encontrar algum propósito naquele pesadelo. Ele nunca falava comigo, a não ser para dar ordens, para garantir que nossa fachada estivesse intacta. Ele sabia que o casamento não era real para mim, e não era para ele também. Mas, ao contrário de mim, ele parecia estar confortável com isso. Ele não se importava. Ele me via apenas como um contrato a ser cumprido, um item em sua vasta coleção de conquistas. Então, naquela noite, depois de mais um dia de tentativas frustradas de lidar com a situação, Marco me procurou. O olhar dele era diferente daquela vez. Era como se ele estivesse começando a entender que não poderia me controlar da mesma maneira. Ele não queria apenas o status de me ter ao seu lado. Algo começava a surgir ali, algo que eu não estava pronta para enfrentar. Você não precisa gostar de mim, Sofia, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Mas você vai aprender a me respeitar. Ou eu farei você entender de uma maneira que você nunca imaginou. Aquele momento me deu calafrios. Era como se ele estivesse me testando, querendo saber até onde eu iria para resistir. Mas eu não estava resistindo porque queria. Eu estava resistindo porque precisava. Eu precisava manter minha dignidade, minha sanidade. Eu não preciso do seu respeito, Marco, respondi, encarando-o diretamente nos olhos. Eu preciso que você pague pelo que fez à minha família. Mas, naquela noite, algo aconteceu. Algo que eu não estava preparada para descobrir. Algo que mudaria tudo. Enquanto eu vasculhava o escritório dele, procurando uma forma de escapar desse pesadelo, encontrei uma carta, algo muito mais profundo do que eu imaginava. O que Marco estava escondendo poderia ser a chave para entender o que realmente aconteceu com minha família. E eu não sabia se estava pronta para enfrentar a verdade, ou se isso me destruiria de vez. A mansão de Marco Valente era imensa, fria e silenciosa. Ao contrário de minha casa, onde sempre havia risos, conversas e, até mesmo, o som de pequenas brigas familiares que surgiam entre meu pai e meus irmãos, aqui, tudo parecia ensurdecedoramente quieto. Era o tipo de silêncio que se estendia até os corredores, o tipo de silêncio que parecia engolir qualquer traço de humanidade. Acordei naquela manhã com o peso da realidade esmagando meu peito. A casa não era minha, o casamento não era meu, e minha vida, aquela que eu conhecia até então, havia se dissolvido em uma pilha de contratos e promessas quebradas. Mas o mais perturbador era o fato de eu estar ali, com ele, o homem que tinha destroçado minha família. O cheiro da casa era fresco, mas com uma leve dose de sobriedade, como se o lugar fosse projetado para ser distante e impessoal, como se não houvesse espaço para emoções ou erros. Marco, ainda com sua fachada imbatível de bilionário e magnata, estava em seu escritório, lidando com mais uma das centenas de questões empresariais que ele nunca compartilhava comigo. E eu estava, mais uma vez, à mercê dele. Não que isso fosse novidade. Ele era frio, calculista e absolutamente distante. Ele não queria saber o que eu sentia. E, sinceramente, eu não tinha mais vontade de tentar fazer com que ele me entendesse. Eu já sabia o suficiente para compreender que ele não era mais do que um reflexo de seu próprio poder. E esse poder, infelizmente, era a única coisa que ele parecia admirar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais. Algo que eu começava a perceber nas pequenas interações que tivemos nos últimos dias. Uma fenda em sua armadura, um olhar furtivo, um gesto que me fazia questionar se ele realmente era o monstro que eu havia construído em minha mente. Ele não era apenas o homem que destruiu minha vida, mas talvez algo mais complexo. Algo mais humano. Minha manhã começou com um simples café da manhã na cozinha, um espaço amplo e luxuoso, mas que parecia distante de mim. Quando entrei, Marco estava lá, como sempre, em sua postura impecável, lendo papéis e bebendo seu café sem a menor emoção. Ele não era hostil, mas tampouco era acolhedor. Como sempre, ele estava mais interessado nos negócios do que em qualquer coisa que eu tivesse a dizer. Bom dia, Sofia, ele disse, sem tirar os olhos dos documentos que segurava. Eu olhei por um momento, tentando encontrar alguma sinceridade em seu tom, mas era inútil.
Ele não sabia o que significava ser vulnerável, e muito menos o que significava realmente se importar com alguém. Ele era o rei de seu próprio mundo, e todos ao seu redor eram meras peças no tabuleiro. Bom dia, respondi, com a voz mais fria do que eu queria que fosse. Ele levantou os olhos para mim finalmente, notando a frieza em minha resposta. Mas não fez nada a respeito. Seu olhar foi rápido, quase desinteressado. De alguma forma, aquilo me irritou mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter feito. Eu sabia que estava ali por uma razão, por um motivo que não envolvia amor, carinho ou qualquer outra coisa que eu pudesse desejar de um casamento. Estava ali para proteger minha família. Essa era a única razão que me fazia continuar naquele lugar. Eu não era uma esposa no verdadeiro sentido da palavra, eu era uma mercadoria, um símbolo que ele precisava para garantir seu status e seu controle sobre a situação. Ao longo do dia, meu cérebro estava frenético, tentando encontrar uma maneira de sair dessa situação, ou pelo menos, de encontrar uma forma de manter minha dignidade. A minha raiva por Marco se acumulava a cada hora que passava. Eu não podia acreditar que ele tinha arruinado minha vida tão completamente. E o pior era que ele parecia tão imune ao que fazia, tão confortável com seu poder e sua riqueza, que minha dor não parecia importar para ele. Mas então, algo aconteceu. Naquela tarde, fui chamada ao escritório de Marco. Ele nunca havia me pedido para fazer algo assim, então minha curiosidade foi imediatamente aguçada. Quando entrei, vi que ele estava em sua cadeira, com os pés apoiados sobre a mesa e um olhar distante. Feche a porta, ele pediu sem olhar para mim. Eu fiz o que ele pediu e me aproximei, mas não sabia o que esperar. Marco olhou para mim de forma estranha, como se estivesse medindo algo em mim. Ele se levantou, veio até mim e, sem dizer nada, segurou meu rosto com uma mão firme, como se estivesse tentando me conectar de alguma forma. Eu sei o que você pensa sobre mim, Sofia, ele disse, sua voz mais suave do que eu esperava. Eu sei que você me odeia. Mas o que você não entende é que eu também sou prisioneiro disso tudo. Eu o encarei, confusa. Como ele poderia dizer isso depois de tudo que fez? Como ele podia se fazer de vítima depois de destruir minha família, minhas esperanças, minha vida? Você não é prisioneiro de nada. Você fez isso com intenção. Você não é uma vítima, respondi, sentindo o calor da raiva subindo dentro de mim. Ele suspirou, como se esperasse essa resposta. Sim, talvez eu tenha feito escolhas erradas, Sofia. Mas você não entende. Eu não sou o monstro que você pensa que sou. Eu fiz o que fiz para sobreviver, para proteger o que é meu. As palavras de Marco soaram vazias, mas também algo nelas me fez hesitar. Eu vi uma frustração, uma angústia escondida por trás de sua fachada. Era como se ele estivesse tentando se convencer de que estava certo. Mas, ao mesmo tempo, havia algo ali que me fazia pensar. Algo que me dizia que ele tinha mais segredos do que eu imaginava. Enquanto eu tentava processar suas palavras, algo em minha mente começou a se mover. Eu não sabia o que era, mas algo estava mudando. Ele estava começando a me mostrar uma parte dele que eu não conhecia, uma parte que eu não queria ver, mas que talvez fosse a chave para entender tudo o que acontecerá. Talvez Marco Valente não fosse apenas um homem cruel e implacável. Talvez houvesse mais sob a superfície. No fundo, no entanto, minha raiva ainda queimava. O que ele tinha feito era irreversível, e nada poderia apagar isso. Mas, talvez eu pudesse descobrir a verdade. Talvez a verdade fosse a única coisa que poderia me libertar de tudo aquilo. Naquela noite, quando me deitei na cama, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Marco. Simplesmente dizia: eu sei que você quer saber mais. Se você confiar em mim, eu contarei tudo. Mas você precisa estar preparada para a verdade. Eu respirei fundo, sentindo o peso das palavras. A verdade, pensei. Será que eu estava pronta para ela? E, mais importante, será que ela mudaria tudo entre nós? A noite estava pesada. O peso daquilo que Marco me disse ainda ecoava em minha mente. Eu sei que você quer saber mais.
se você confiar em mim, eu contarei tudo. Mas você precisa estar preparada para a verdade. Aquela simples mensagem havia me dominado de uma maneira que eu não sabia como processar. Eu estava deitada na cama, olhando para o teto, com os olhos arregalados e a mente em um turbilhão de pensamentos. O que ele queria dizer com a verdade? Ele me fizera ver, de forma tão calculada, o quanto ele acreditava que tudo o que fez tinha algum propósito, algum motivo. Mas eu não podia me permitir cair nessa armadilha emocional. Ele não poderia se redimir, não importa o que dissesse. Ele ainda havia destruído minha família. O dia seguinte chegou com uma sensação de incerteza no ar. O café da manhã foi silencioso, mais uma vez, como todos os outros. Marco estava ali, sentado à mesa, com os olhos fixos em seus papéis, enquanto eu olhava para ele, tentando processar suas palavras. Ele parecia mais calmo, mais sereno do que eu jamais imaginaria. Talvez porque ele já soubesse o que estava prestes a me contar. Você viu a mensagem, ele disse, olhando-me brevemente com os olhos intensos e focados, como se estivesse medindo minha reação. E você ainda está em silêncio, tentando entender se pode confiar em mim. Eu não sabia o que responder. A raiva e a desconfiança ainda queimavam dentro de mim, mas havia algo em sua postura que me fez sentir uma pontada de curiosidade. Eu sabia que ele não era um homem fácil de decifrar, mas talvez, apenas talvez, ele estivesse sendo sincero. Não estou tentando entender se posso confiar em você, Marco, disse eu, com uma frieza que tentava manter, mas minha voz soava mais baixa do que eu esperava. Eu só quero entender o que você fez com minha família. Ele suspirou e colocou os papéis de lado, finalmente olhando para mim de maneira mais direta, sem o distanciamento que sempre manteve. Seus olhos estavam carregados de uma dor que eu não sabia que ele carregava. Ele parecia tão diferente da primeira vez que o vi. Era como se, de alguma forma, ele estivesse começando a se abrir para mim, mas eu ainda não sabia se estava pronta para acreditar nele. Eu sei o que você pensa sobre mim, e eu sei que te causei dor, Marco disse, a voz baixa, quase arrependida. Mas você não sabe a história inteira. Não sabe o que realmente aconteceu. E antes que você me acuse de ser um monstro que destruiu sua família, deixe-me explicar. Eu observei por alguns segundos, em silêncio, absorvendo suas palavras. O que ele estava tentando fazer? Se ele realmente quisesse se redimir, seria suficiente? Eu estava decidida a descobrir a verdade, mas sabia que ela poderia me quebrar de maneiras que eu não estava preparada. Por que você fez isso? Perguntei, minha voz tremendo um pouco, mas com uma firmeza que eu mesma não sabia de onde vinha. Por que destruir a minha família? Ele se levantou da cadeira, caminhando até a janela, e eu podia ver o quanto ele estava dividido. Era um homem forte, mas eu sabia que por trás de toda a fachada de bilionário implacável, havia algo mais, algo sombrio, algo que ele não havia revelado até agora. Eu não destruí sua família de propósito, Sofia, ele disse, olhando para a cidade através da janela, mas sem realmente enxergar o que estava à sua frente. Eu fiz o que fiz porque meu próprio irmão fez algo pior. E não foi sobre dinheiro. Não foi sobre poder. Foi sobre vingança. E você tem que entender, eu só estava tentando proteger o que restava de mim. Eu olhei para ele, sem saber se o que ele dizia fazia sentido, mas também sem saber como processar. Eu não conseguia entender o que ele queria dizer com aquilo, o que ele havia feito, mas havia algo em sua voz, algo na sinceridade de suas palavras, que fez meu estômago se apertar. Ele estava tentando me contar a verdade, mas ainda faltavam muitas peças do quebra-cabeça. Vingança? Contra sua própria família? Perguntei, incrédula. Marco se virou para me encarar, e eu vi o cansaço em seus olhos. Sim, Sofia. Meu irmão me traiu. Ele foi responsável pela falência da nossa empresa, e quando eu descobri que ele havia arruinado minha vida de maneira tão calculada, eu decidi retaliar. Mas não foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre o que ele fez comigo, com nossa família. Ele destruiu tudo o que nós éramos, e eu só queria devolver o golpe. Aquelas palavras estavam me atravessando. Eu não sabia o que fazer com aquela confissão.
Parte de mim queria gritar, culpá-lo por destruir minha família, por ter nos arrastado para essa situação, mas havia algo na história dele, algo que me fazia parar e pensar. Ele não estava apenas tentando controlar as pessoas à sua volta. Havia algo muito mais pessoal envolvido. Eu ainda não sabia como lidar com isso. Então, você destruiu minha família para se vingar do seu irmão? Perguntei, com a voz mais calma do que eu esperava. Você realmente acha que isso é justificável? Ele não respondeu de imediato. Ele parecia estar ponderando suas palavras, como se realmente estivesse tentando entender sua própria ação. Depois de um momento, ele olhou para mim, e pela primeira vez ele parecia vulnerável. Ele parecia, de algum modo, estar enfrentando as consequências de seus próprios atos. Eu não sei se é justificável, Sofia, ele disse, com um suspiro pesado. Mas foi o que fiz. Eu tomei uma decisão com base no que sentia na época. Agora, tudo o que posso fazer é tentar corrigir meus erros, tentar recuperar o que posso. Eu não sabia como reagir. A raiva dentro de mim estava começando a se misturar com a compreensão. Eu ainda o odiava, eu ainda queria vingança, mas havia algo ali que fazia eu questionar tudo o que eu pensava sobre ele. Então, por que me pedir para casar com você? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Por que eu, Marco? O que eu tenho a ver com isso? Porque você é a única pessoa que pode me ajudar a corrigir as coisas, ele respondeu, a voz mais suave agora. Você tem o poder de mudar tudo, Sofia. Você é a chave para eu consertar o que fiz. Eu te escolhi porque você é mais forte do que pensa. Naquele momento, uma coisa ficou clara para mim: a verdade que ele estava me contando era apenas o começo de algo muito maior. Havia mais segredos, mais camadas que eu não havia desvendado ainda. Eu ainda não sabia se deveria acreditar nele, mas uma coisa era certa: nada seria mais simples daqui em diante. Eu não sabia mais o que pensar. As palavras de Marco ecoavam na minha mente como uma constante obsessão. Eu só queria devolver o golpe. A ideia de que ele não tinha agido por puro prazer ou por poder, mas por vingança, mexeu com algo dentro de mim. Ele não era um simples bilionário sem coração, ele era alguém que tinha sido devastado por uma traição, por um golpe baixo. Eu sabia que não podia simplesmente esquecer tudo o que ele fez, mas minha mente estava começando a questionar se ele realmente era o monstro que eu imaginava. Mas o mais difícil de tudo era o que estava começando a acontecer dentro de mim. Eu sentia uma estranha atração por ele. Não uma atração física, mas algo mais profundo. Algo que me fazia querer entender o que se passava dentro de Marco Valente, o homem por trás da fachada de bilionário calculista. Mas eu não podia me permitir pensar assim. Não depois de tudo que ele havia feito. Eu passei a manhã toda evitando olhar para ele. Cada vez que ele entrava na sala, algo dentro de mim se revirava. Eu sentia raiva, mas também uma curiosidade sufocante. Como ele podia ser tão frio e, ao mesmo tempo, tão vulnerável? Ele ainda carregava tantos segredos, segredos que eu não estava pronta para descobrir. Mas algo me dizia que ele não ia parar por aqui. Ele queria mais. Ele queria que eu o entendesse, que eu visse além da fachada de empresário implacável. E eu, estúpida, estava começando a considerar a possibilidade de entender. No entanto, no fundo, eu sabia que não podia confiar completamente nele. Eu estava casada com o homem que havia arruinado minha família. Marco Valente não merecia minha compreensão. Ele não merecia meu perdão. O que ele tinha feito era irreparável. E se eu deixasse essa pequena fagulha de dúvida crescer, poderia me perder, me envolver em algo que eu não poderia controlar. Mas o destino tinha outros planos. O dia seguinte foi diferente. Era tarde da noite quando ele veio até mim. Eu estava sozinha no escritório, revisando alguns papéis que não tinham nada a ver com o que realmente me atormentava. Marco entrou silenciosamente, sem aviso. Ele estava com a mesma expressão de sempre, mas algo nele parecia diferente. Ele parecia mais determinado. Não sabia exatamente o que esperar, mas minha intuição me dizia que algo grande estava prestes a acontecer.
Sofia, ele disse, a voz mais suave do que de costume, como se realmente tivesse algo importante para compartilhar. Nós precisamos conversar. Eu levantei os olhos, encarando-o com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Sobre o que, Marco? Perguntei, tentando manter minha voz firme, apesar de meu coração começar a acelerar. Ele fechou a porta atrás de si, dando-me a impressão de que queria manter a conversa entre nós, sem interferências. Ele caminhou até a minha mesa e, pela primeira vez, eu vi algo diferente em seu olhar. Não era apenas o olhar de um homem que buscava controle, era um olhar carregado de arrependimento, de peso emocional. Ele estava finalmente abaixando a guarda, e isso me fez sentir uma pontada de dúvida. Eu não sabia se deveria estar aliviada ou aterrorizada com o que ele estava prestes a revelar. Eu sei que você não confia em mim, Marco disse, sua voz tensa. Mas há algo mais que você precisa saber. Algo que pode mudar tudo. Ele se aproximou mais e se sentou na cadeira à minha frente, tirando os sapatos e parecendo, de alguma forma, mais vulnerável do que eu jamais imaginara. Ele parecia estar em guerra consigo mesmo, lutando com as palavras que queria dizer. Algo que ele queria esconder, mas que, por alguma razão, não podia mais. Sofia, ele começou, não foi só meu irmão que arruinou tudo. Eu fui um idiota. Eu deixei a ganância me cegar. Deixei meu próprio orgulho me destruir. Eu te fiz mal, e não sei como te pedir desculpas por isso. Mas você precisa entender que, na época, eu estava perdido. Quando tudo aconteceu, eu pensei que tinha perdido tudo. Eu queria vingança. Eu ouvi em silêncio, cada palavra que ele dizia parecia me envolver de maneira mais profunda. A dor e o arrependimento em sua voz eram reais, e isso me confundia ainda mais. O homem que eu vi como imbatível, o homem que destruiu minha família, estava ali, diante de mim, quebrado, vulnerável, e eu não sabia o que fazer com isso. Eu não sabia mais o que fazer, ele continuou, olhando para as mãos, como se estivesse revivendo os momentos em que tomou as decisões que o haviam levado até aqui. Eu perdi o controle. Eu estava tão obcecado em tentar proteger minha família, minha empresa, que não percebi o quanto estava destruindo tudo ao meu redor. Eu usei você, e não foi justo. Suas palavras estavam começando a se infiltrar em minha mente. O ódio, que eu sentia por ele todos os dias, agora parecia perder um pouco de sua força, embora não fosse o suficiente para apagá-lo completamente. Ele não estava tentando me convencer de que o que fez estava certo, mas sim de que ele tinha se perdido no caminho, como se não fosse apenas o vilão que eu imaginava. Eu não sei se você pode me perdoar, Sofia, ele disse, a voz cheia de frustração e vergonha. Mas eu preciso te contar toda a verdade. A razão pela qual eu destruí sua família não foi apenas por vingança. Foi porque eu estava sendo manipulado por algo muito maior, algo que nem mesmo eu esperava. Essas palavras me atingiram como um soco. Manipulado? O que ele estava dizendo? Minha mente começava a girar. Eu não queria ouvir, mas, ao mesmo tempo, precisava saber. Quem te manipulou, Marco? Eu perguntei, quase sussurrando, um frio correndo pela minha espinha. Quem estava por trás disso tudo? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e quando finalmente falou, sua voz estava carregada de algo mais profundo, algo que eu não esperava ouvir. Eu fui manipulado por alguém mais próximo do que você imagina. Alguém em quem eu confiei. Eu fiquei em choque, tentando processar as palavras que ele acabará de dizer. Quem poderia ser? Eu não sabia o que esperar, mas Marco estava prestes a revelar algo que mudaria tudo o que eu pensava que sabia sobre ele. O homem que eu imaginava ser o responsável por minha dor, na verdade, tinha sido uma vítima também. E o que ele estava prestes a me contar me faria repensar toda a minha vida. O que Marco Valente estava escondendo poderia destruir qualquer chance de reconciliação ou, talvez, me fazer vê-lo de uma maneira completamente nova. Eu não sabia mais o que pensar. As palavras de Marco, tão pesadas e cheias de arrependimento, estavam constantemente se repetindo em minha cabeça. Eu fui manipulado por alguém mais próximo do que você imagina. Alguém em quem eu confiei. E eu ainda não sabia quem, nem o motivo,
mas aquilo mexia com tudo o que eu acreditava ser verdade. Como ele poderia ser manipulado? O homem que destruiu minha família, o bilionário impiedoso que parecia ter controle de tudo, agora se via como uma vítima? O que ele estava me escondendo? Eu olhei, com o coração apertado, tentando entender o que ele estava dizendo. Marco, quem foi? Quem fez você destruir minha família? Minha voz estava quase implorando por respostas. Eu não sabia mais se queria acreditar nele ou se, de fato, eu estava começando a ver uma humanidade em Marco Valente que eu nunca imaginei existir. O homem diante de mim estava distante, mas ao mesmo tempo, parecia mais vulnerável do que nunca. Algo havia mudado. Ele levantou a mão, como se precisasse de tempo para organizar os pensamentos, e seus olhos estavam cheios de uma dor que não podia esconder. Eu não estou tentando me justificar, disse ele, olhando para o chão, antes de voltar os olhos para mim. Mas a verdade é que tudo isso foi uma peça muito maior que eu mesmo. Eu fiz o que fiz, mas não porque queria destruir sua família, Sofia. Eu fiz porque fui forçado a fazer isso por alguém que tem tanto poder quanto eu. Eu sentia meu corpo inteiro tenso, como se estivesse segurando minha respiração, esperando pela revelação que eu sabia que viria. Quem foi, Marco? Insisti. Quem você está tentando proteger? Você tem que me dizer tudo. Ele parecia hesitar por um momento, e eu podia ver as palavras engasgando em sua garganta. Eu estava impaciente, querendo finalmente entender a razão de tudo, porque ele havia nos arruinado. Por que minha família, que sempre foi honesta, teve que pagar por algo que não fez? Meu irmão, ele respondeu finalmente, com uma voz que quase soou como um sussurro. O nome dele é Rodrigo Valente. Eu fiquei em silêncio por um instante, absorvendo o que ele acabará de dizer. Rodrigo Valente? Ele nunca havia mencionado um irmão antes. Não que eu tivesse interesse na vida pessoal de Marco, mas isso mudava tudo. Agora, havia um rosto para o culpado. Havia uma conexão que eu nunca poderia ter imaginado. Rodrigo, eu repeti o nome, tentando entender a profundidade da mentira e da manipulação que ele estava descrevendo. Mas o que ele fez? O que ele tinha a ver com a falência da minha família? Marco parecia estar se esforçando para encontrar as palavras certas. Ele se levantou e começou a caminhar pela sala, como se as palavras que estava prestes a dizer não fossem fáceis de pronunciar. Rodrigo sempre foi meu oposto. Onde eu sou calculista e racional, ele sempre foi impulsivo e imprevisível. Durante anos, eu tentei mantê-lo distante dos negócios, porque ele tinha uma visão completamente diferente da minha. Mas o que eu não sabia é que, um ano antes da falência, ele havia se infiltrado na nossa empresa e começado a manipular as finanças sem que eu soubesse. Eu o olhei, incrédula. Então, você está me dizendo que a falência da minha família foi causada pelo seu irmão? Você não sabia disso? Não, eu não sabia, Sofia. Não até que fosse tarde demais. Eu confiava em Rodrigo, talvez mais do que deveria. E quando finalmente descobri o que ele estava fazendo, foi um golpe tão profundo, tão traiçoeiro, que eu tive que fazer algo para proteger o que restava de minha reputação. Eu sabia que, se ele continuasse com o que estava fazendo, tudo estaria perdido. E foi aí que eu tomei a decisão de agir. Eu usei tudo o que tinha para acabar com ele, mas eu sabia que teria consequências. Eu o engoli em seco. Eu não sabia o que sentir. O homem à minha frente, o homem que eu via como responsável pela destruição da minha família, não era o vilão que eu pensava. Ele estava contando sua versão dos fatos, e o peso de suas palavras fazia minha cabeça girar. Mas ele estava me pedindo para acreditar nele. Ele estava me pedindo para ver a verdade. Eu não queria fazer o que fiz, Sofia, ele disse, agora com a voz embargada. Mas eu vi a empresa da nossa família desmoronando por causa de Rodrigo. Eu sabia que, se eu não tomasse as rédeas da situação, tudo seria perdido. Eu me senti sem escolhas. Eu fechei os olhos por um momento, sentindo uma mistura de raiva e tristeza, uma confusão que me dominava. Eu queria gritar, queria dizer o quanto ele me machucou, mas também sabia que havia algo mais ali.
Algo que me fazia entender que talvez ele não fosse totalmente culpado. Mas não podia ser assim tão simples. Não poderia. Ele destruiu minha família. Ele destruiu o que eu mais amava. Você fez o que fez, Marco, disse eu, com a voz firme, mas com uma dor evidente. E agora, o que? O que eu faço com tudo isso? Como posso confiar em você depois de tudo o que aconteceu? Como posso olhar para você e acreditar em qualquer palavra que você diga? Ele me encarou com uma intensidade que eu não conseguia ignorar. Eu sei que você está com raiva de mim, Sofia. E eu mereço isso. Mas eu não posso mudar o passado. Tudo o que posso fazer agora é tentar fazer as coisas certas. Tentar ajudar você e sua família a se reerguerem. Eu respirei fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam surgir. Eu não sei se estou pronta para isso. Eu não sei se posso confiar em você. Mas eu também não posso ignorar o que você está dizendo. O que você fez foi errado, mas você também está me dizendo que se arrepende. Não sei se isso é suficiente, mas. Eu pausei, sem saber o que mais dizer. Algo dentro de mim dizia que eu precisava dar um passo em direção à verdade, que eu precisava entender tudo o que estava acontecendo. Eu não sabia como isso terminaria, mas algo estava mudando. Eu não sabia se poderia perdoá-lo, mas o que ele estava me dizendo, a verdade, estava mexendo com tudo dentro de mim. Eu sei que você está confusa, Sofia, Marco disse, sua voz mais baixa agora, como se ele estivesse finalmente começando a entender a complexidade da situação. Mas eu não sou o único que tem segredos. Rodrigo não foi o único culpado, e talvez você devesse olhar mais de perto para o passado da sua própria família. O que você descobrirá pode mudar tudo, até o que você pensa sobre mim. Eu não sabia mais em quem confiar. Marco Valente, o homem que eu acreditava ser responsável pela ruína de minha família, estava começando a parecer diferente. Não completamente diferente, mas mais humano. Cada revelação sobre seu passado, cada palavra que ele me dizia, parecia rasgar um pouco mais da fachada de implacável bilionário que ele havia construído por anos. Mas por quanto tempo eu poderia ignorar o fato de que ele ainda havia destruído tudo o que eu amava? Aquela noite, após o que ele havia me revelado no dia anterior, algo estava pesando em mim. A conversa havia mudado tudo, mas ao mesmo tempo, eu me sentia como se estivesse presa em um labirinto de incertezas. Marco estava começando a se abrir para mim, mas, com isso, surgiam novas questões. Será que ele estava sendo genuíno? Ou será que tudo isso fazia parte de mais um jogo de poder? Eu não sabia. Naquela noite, Marco me chamou para jantar. Ele não fez um convite formal, apenas me disse que precisaríamos conversar mais. O tom dele era diferente, mais calmo, mas havia uma tensão no ar que eu não conseguia ignorar. Eu estava nervosa, mas também curiosa. O que mais ele teria para me dizer? Como poderia me convencer de que tudo o que ele fez foi uma consequência de suas ações impulsivas? Quando entrei na sala de jantar, ele estava ali, já sentado à mesa, com um copo de vinho na mão. Marco sempre teve uma presença imponente, mas naquele momento, ele parecia mais relaxado, como se estivesse se preparando para uma conversa que poderia mudar o rumo de nossas vidas. Sofia, sente-se, ele disse, apontando para a cadeira à minha frente. Eu sei que isso não vai ser fácil para você. Eu não espero que você me perdoe, mas precisamos continuar. Eu não vou te pressionar, mas vou ser honesto com você. Eu me sentei, observando cada movimento dele, tentando entender o que ele queria dizer. Ele parecia genuíno, mas a dúvida ainda me consumia. Ele não tinha mais o controle da situação, ou ao menos não parecia ter. Eu estava cansada de ser a espectadora passiva em nossa história. Eu precisava tomar as rédeas. Eu não sei como você espera que eu confie em você, Marco, disse, minha voz trêmula, mas determinada. Eu passei minha vida inteira acreditando que você era o vilão. Agora, você vem com essa história sobre seu irmão, e me pede para ver tudo de outra forma. Eu não sei mais o que pensar. O que você quer de mim? Marco me olhou fixamente, seu olhar profundamente penetrante,
como se estivesse tentando medir cada palavra que eu dizia. Ele respirou fundo e colocou o copo de vinho na mesa. A leveza do momento se dissipou, e o peso da conversa voltou a tomar conta da sala. Sofia, ele começou, a voz agora mais baixa e serena, não é só sobre o que aconteceu no passado. O que você precisa entender é que eu não fiz o que fiz para te prejudicar. O que aconteceu foi um acidente. Eu me vi em uma situação onde eu precisava escolher entre salvar tudo o que eu construí ou deixar que tudo se fosse, incluindo minha dignidade e minha família. Eu observei, mais atenta agora do que nunca. Cada palavra que ele dizia era um pedaço de sua alma sendo exposto para mim, e ao mesmo tempo, eu me sentia dividida. Como ele podia me pedir para ver o lado humano dele depois de tudo o que fizera? Eu não fiz isso para ser cruel, Sofia. Fiz porque não havia outra opção. Você me entende? Ele continuou, e eu percebi a dor em sua voz, mas ainda não estava certa se podia acreditar completamente. Eu respirei fundo, tentando controlar a raiva que começava a surgir dentro de mim. Você diz que não havia outra opção. Mas isso não me dá o direito de simplesmente perdoar o que aconteceu. Você destruiu minha família. Não é simples assim, Marco. Eu me levantei de repente, sem saber ao certo por que estava tão agitada, mas era como se algo dentro de mim estivesse prestes a explodir. Eu havia sido forçada a aceitar um casamento de fachada, um casamento onde meu pai havia sido humilhado, minha família destruída, e tudo o que eu tinha sido arrancado de mim. Como ele ousava me pedir para entender? Marco se levantou rapidamente e deu um passo na minha direção, mas eu dei um passo para trás. O olhar dele estava mais intenso, mais fervoroso. Ele parecia querer me convencer de algo, mas eu não sabia o que. Eu sei o que você está pensando, e não posso mudar o que aconteceu. Mas posso tentar corrigir, fazer as coisas certas agora, enquanto há tempo, ele disse, sua voz agora mais grave e cheia de sinceridade. Sofia, me deixe tentar te mostrar que eu posso ser mais do que esse homem que você imagina. Eu fechei os olhos por um instante, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Minha raiva estava sendo substituída por uma sensação de confusão e, talvez, um pouco de dúvida. Eu não sabia mais se Marco era o vilão. E, se ele não fosse, onde isso me deixaria? Mostrar o quê, Marco? Você já me mostrou que não tem limites. Você destruiu tudo o que eu amava. Eu ainda estou tentando entender quem você realmente é, e eu disse, minha voz falhando. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, se aproximou ainda mais e, dessa vez, eu não recuei. Eu não sabia por quê, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava escutá-lo. Ele não era o homem que eu pensava, mas também não era o homem que eu gostaria que fosse. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas estou tentando ser alguém diferente agora, Sofia, ele disse, sua voz suave, quase como uma súplica. Me dê uma chance. Me deixe provar que podemos fazer isso juntos. Eu olhei, os sentimentos conflitantes se misturando dentro de mim. Eu estava tão próxima de ceder, mas também sabia que precisava ser forte, não só por mim, mas pela memória de minha família, pela honra de tudo o que foi perdido. Eu não podia permitir que ele me dominasse, mas não podia ignorar que algo estava mudando. Eu estava começando a vê-lo de uma maneira que nunca imaginei que fosse possível. Mas o que ele queria de mim? O que eu deveria fazer? Eu não sabia. Não sabia mais nada. Eu entendo, Sofia, Marco disse, agora em um tom quase desesperado. E sei que você está tentando me entender. Mas o que você não sabe é que, talvez, as respostas para tudo isso já estejam bem diante de nós. Eu só preciso que você me ouça. As palavras dele pairaram no ar, e eu não sabia o que responder. O que mais Marco estava escondendo? O que ele queria que eu soubesse, mas que ainda não havia revelado? Eu não sabia, mas uma coisa era certa, tudo estava prestes a mudar. Eu tinha que decidir se realmente estava disposta a ouvir a verdade, ou se essa verdade seria a última coisa que eu gostaria de saber. O silêncio no quarto de Marco era sufocante, mas ao mesmo tempo, carregado de tensão, como se algo grande estivesse prestes a acontecer.
Cada noite parecia mais longa do que a anterior, e eu sentia que a cada amanhecer, o peso do casamento se tornava mais pesado. O que deveria ser um alívio por termos feito essa escolha, por estarmos juntos para salvar o que restava, parecia estar se tornando uma prisão cada vez mais apertada. Os sentimentos que eu tentava enterrar começaram a surgir de novo, e com eles, a dúvida. Eu olhava para Marco e via um homem que estava tentando se redimir, um homem com falhas profundas, mas com uma sinceridade que nunca imaginei encontrar em alguém como ele. Mas eu não podia me enganar. Ele havia destruído minha família. Ele ainda era o homem que havia me forçado a esse casamento, o homem que rasgou minha vida. Como eu poderia deixar isso para trás? Mesmo assim, ele me surpreendia. Mesmo agora, com tudo o que aconteceu, Marco começava a mostrar um lado que eu não via antes. Ele tentava me ajudar, tentava ser mais aberto, mas o simples fato de estarmos casados por razões tão cruéis ainda me consumia. Eu não sabia se estava apenas me enganando, esperando que ele mudasse, ou se havia algo genuíno em suas ações. Eu não sabia o que mais ele poderia fazer para me convencer. Ele me prometeu, jurou que faria o que fosse necessário para consertar os erros do passado. Mas as promessas ainda pareciam vazias, vazias de sentido, e meu coração estava tão ferido que nem eu sabia se ele poderia curá-lo. No entanto, naquela manhã, algo foi diferente. Algo no olhar de Marco me fez sentir que havia algo mais sendo revelado. Eu entrei no escritório, como de costume, esperando encontrar o homem de sempre, o bilionário calculista, arrogante e sempre distante. Mas ao contrário do que eu esperava, Marco estava lá, sentado à sua mesa, com a cabeça baixa, os ombros caídos, como se o peso da culpa estivesse se tornando demais para ele carregar. Você não deveria carregar isso sozinho, Marco, disse eu, entrando na sala e fechando a porta atrás de mim. Ele olhou para mim com um semblante cansado, mas algo em sua expressão mudou, como se ele estivesse mais vulnerável, mais disposto a se abrir. Ele suspirou e se levantou devagar, como se estivesse pesando as palavras que iria dizer. Sofia, eu preciso te contar mais, disse ele, a voz baixa, quase imperceptível. Eu preciso que você saiba tudo. Tudo o que aconteceu. Não porque eu quero que você me perdoe, mas porque você merece saber. E eu não quero mais viver com esse peso. Eu não quero mais ser o homem que te fez mal. Eu observei em silêncio, meu coração batendo mais rápido. Algo dentro de mim dizia que ele estava prestes a revelar algo que mudaria tudo entre nós. Algo que eu não estava pronta para ouvir, mas que, de alguma forma, eu sabia que tinha que saber. E, mais do que isso, eu sabia que ele estava se permitindo se abrir, pela primeira vez desde que o casamento começou. Eu não tenho mais escolha. Eu não posso mais esconder a verdade, Sofia, ele continuou, a voz tremendo ligeiramente. Eu te fiz mal, mas o que você não sabe é que não foi por escolha. Não foi por maldade. Eu fui manipulado de uma maneira que você nunca imaginaria. Eu fui atraído para uma armadilha, e foi assim que tudo começou. Minha mente estava em um turbilhão. Como assim ele foi manipulado? O que ele estava me dizendo agora? Algo em seu olhar, em sua postura, parecia tão diferente do homem imponente e seguro que eu conhecia. Ele estava frágil, como se estivesse tentando encontrar uma maneira de se desculpar, mas não sabia como. Manipulado por quem, Marco? Perguntei, tentando me manter calma, embora minha mente estivesse em um turbilhão. O que você não me contou? Quem mais está envolvido nisso? Ele parecia hesitar por um momento, mas a pressão era grande demais para ele. Ele respirou fundo e, finalmente, falou: foi o meu próprio pai. Eu não queria acreditar, mas ele foi o responsável por grande parte das minhas ações. Ele me manipulou, me usou para seus próprios interesses, sem que eu percebesse. E eu fui tão ingênuo, Sofia, tão cego pela busca de poder e sucesso, que não vi o que estava acontecendo até ser tarde demais. Quando eu percebi, já tinha destruído tudo o que era importante para você e sua família. Eu o olhei, atônita. O que ele estava dizendo parecia inimaginável. O pai dele, o homem que eu nunca imaginei que pudesse ter qualquer influência sobre Marco, estava por trás de tudo? Isso explicava a frieza dele,
a maneira como ele agia sem remorso. Mas agora, ele estava me dizendo que ele também era uma vítima. Você está dizendo que seu pai manipulou tudo? Ele foi quem causou a falência da minha família. Minha voz falhou ao tentar entender o que ele estava dizendo. Sim, Marco respondeu com um suspiro profundo. Ele me usou, Sofia. Ele sabia da minha necessidade de sucesso, sabia o quanto eu queria provar algo para ele, e foi isso que ele explorou. Quando ele viu a oportunidade de destruir a sua família, ele me usou como uma ferramenta. E eu, cegado pelo desejo de agradá-lo, não vi o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Eu fiquei em silêncio, tentando processar tudo o que ele acabará de me dizer. Não sabia se conseguia acreditar no que ele estava dizendo, mas as palavras pareciam tão sinceras, tão doloridas, que eu não podia ignorá-las. Eu olhei para Marco, e pela primeira vez, vi alguém que estava tentando se redimir, alguém que estava realmente arrependido por tudo o que havia feito. Mas ao mesmo tempo, isso não apagava o que ele havia causado. Ele ainda havia destruído a minha vida, minha família, minhas certezas. Isso muda tudo, Marco, disse, a voz tremendo. Mas ainda assim, você fez isso. Você destruiu tudo. Não sei como podemos voltar atrás. Ele se aproximou de mim, e por um momento, achei que ele fosse me tocar, mas ele apenas ficou ali, olhando nos meus olhos com uma dor evidente. Eu não espero que você me perdoe, Sofia. Eu sei o que fiz. Mas sei que a verdade, por mais dolorosa que seja, pode ser o primeiro passo para começarmos a reconstruir. Não para nós, não para um futuro, mas para o que restou. Você merece saber quem eu realmente sou. Marco se afastou, com a expressão marcada pela dor, e olhou para o chão. Eu fiz o que fiz, mas havia uma razão para isso. Só agora, eu vejo o que meu pai fez comigo, com todos nós. E o pior de tudo, o pior é que ele ainda está por aí, e ele pode estar muito mais perto do que você imagina. Eu nunca imaginei que estaria de volta a esse ponto. Depois de toda a dor, as noites sem dormir, as lágrimas que eu derramei, eu finalmente estava de pé diante de Marco Valente, o homem que destruíra minha família. Eu odiava, o desprezava, o culpava por tudo que havia acontecido, mas algo dentro de mim estava começando a mudar. Eu observava agora de maneira diferente. Não apenas o bilionário impiedoso, mas um homem quebrado, arrependido e, talvez, pronto para começar de novo. Quando o telefone tocou, a tensão no ar era palpável. Marco olhou rapidamente para a tela, e eu vi uma sombra de preocupação cruzar seu rosto. O que mais ele não estava me contando? Minha mente estava tão cheia de perguntas, e eu queria que ele fosse completamente transparente comigo, mas sabia que as respostas viriam no tempo certo. Se havia algo que aprendi durante nossa convivência forçada, era que a paciência, às vezes, era a chave para a verdadeira compreensão. Ele olhou para mim, o olhar cheio de incerteza, antes de atender o telefone. A conversa foi breve, e ele desligou rapidamente. Seus olhos se encontraram com os meus, e, por um momento, ele parecia vacilante. Como se, finalmente, ele estivesse tomando uma decisão importante. Algo estava prestes a mudar. Sofia, ele começou, com uma suavidade na voz que eu não conseguia ignorar. O que está acontecendo agora é a última chance que tenho para me redimir. O que eu fiz foi imperdoável, eu sei disso, mas eu não quero mais viver com o peso disso. Não quero mais ver você como a mulher que fui responsável por destruir. Quero que você saiba que vou fazer qualquer coisa para te mostrar que, apesar de tudo, há um futuro que ainda podemos construir, se você me der a chance. Aquelas palavras me atingiram de uma forma que eu não sabia como reagir. Ele estava se abrindo para mim de uma maneira que eu jamais pensei que fosse possível. Durante todo o tempo que passamos juntos, eu me vi sendo constantemente consumida pela dor, pela raiva e pelo ressentimento. Mas agora, ao olhar para ele, eu vi um homem que estava finalmente disposto a mudar, a aceitar as consequências dos seus atos. Eu não sei, Marco, falei com a voz trêmula. Eu não sei se consigo simplesmente seguir em frente. O que você fez foi irreparável. Minha família, você destruiu tudo o que eu conhecia.
Ele deu um passo em direção a mim, mas dessa vez, não havia pressa em seu movimento. Ele queria me dar tempo, ele sabia que não poderia mais forçar nada. Eu sei que você tem razão, e eu mereço sua raiva. Eu mereço o ódio que você tem por mim, mas, o que eu te peço, Sofia, é apenas a chance de tentar. O casamento que nós temos não precisa ser apenas um contrato. Ele pode ser mais do que isso. Eu posso ser mais do que isso. Eu observei atentamente, minha mente ainda cheia de dúvidas. Mas, de alguma forma, algo dentro de mim começou a relaxar. Algo dentro de mim começou a acreditar nele. A raiva, que antes parecia tão forte, agora parecia menor, como uma chama que lentamente se apagava. Eu não sabia se poderia esquecer, mas talvez fosse hora de tentar entender. Talvez fosse hora de confiar, pelo menos um pouco. O que você está pedindo, Marco, não é algo simples. Não é algo que possa ser resolvido com palavras, não é mesmo? Falei, minha voz agora mais suave, como se estivesse começando a aceitar a ideia. Mas eu quero tentar. Eu quero entender o que você realmente quer. Porque se isso for possível, talvez eu possa te dar uma chance. Ele sorriu, mas não era um sorriso de vitória, era um sorriso cheio de alívio, como se finalmente estivesse começando a se libertar do peso de tudo o que havia feito. Eu não esperava que fosse fácil, Sofia. E eu nunca imaginei que você poderia simplesmente me perdoar. Mas, por agora, me deixe provar que podemos construir algo juntos. Não por mim, mas por nós dois. Por aquilo que ainda podemos fazer, e, acima de tudo, por você. E ali, naquele momento, eu sabia que era uma decisão minha. Eu sabia que não poderia simplesmente deixar o passado ditar meu futuro para sempre. Se eu quisesse seguir em frente, se eu quisesse reconstruir minha vida, teria que começar a confiar, mesmo que fosse com um passo pequeno. O ódio, a dor e o ressentimento sempre seriam partes de mim, mas agora, eu poderia escolher o que fazer com eles. Eu poderia escolher deixar que eles me consumissem ou poderia escolher, ao menos, dar uma chance àquilo que poderia ser. Mais tarde, naquela noite, Marco e eu sentamos à mesa, desta vez sem a frieza e o distanciamento de antes. Ele havia preparado o jantar, algo simples, mas que, de alguma forma, significava muito para mim. Ele não precisou de palavras para me convencer, mas as ações dele, desde o momento em que ele começou a se abrir para mim, já falavam mais do que qualquer desculpa poderia. O jantar foi tranquilo, sem mais confrontos ou discussões. Era como se, finalmente, algo tivesse sido colocado para descansar entre nós. A cada olhar, a cada palavra compartilhada, havia uma conexão crescente, mas ainda havia muito a ser feito. Eu sabia disso. O caminho à frente não seria fácil. Mas eu também sabia que era possível. E que, pela primeira vez em muito tempo, nós dois tínhamos a chance de reconstruir algo de novo, de uma forma genuína. À medida que a noite avançava, Marco se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade lá fora. Ele se virou para mim, com um olhar suave, mas cheio de um sentimento profundo. Sofia, disse ele, sua voz agora carregada de emoção. Eu sei que você ainda está com medo, e eu não vou mentir dizendo que tudo será fácil. Mas eu prometo, de todo o meu coração, que não vou mais destruir nada. Eu vou construir o que devemos ter, a partir do zero. Para você, para nós. Eu olhei, e, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de mim se acalmou. O ódio, a raiva, a dor, estavam indo embora. Havia algo mais agora, algo que não sabia explicar, mas que sentia em cada fibra do meu ser. Eu te dou uma chance, Marco. Uma chance para recomeçarmos. Mas não para nós, para o que podemos ser daqui para frente. E assim, finalmente, eu sentia que estava pronta para dar o primeiro passo para o futuro.